Oi, gente, boa tarde. Oi, Nayara, tá me ouvindo bem? Oi, Marcos. Oi, Érica, me dá um toque. Estão me ouvindo bem? Oi, Naila, oi, Edson. Oi, Regiane, que bom te ver aqui. Oi, Mi, oi, Douglas. Ainda só alguns segundos que o nosso convidado já vai entrar também. Renan, me dá um toque se você já tiver entrado. Não sei se está com um leve delay aqui na. Oi, Suzana, Melissa. Uli, que bom te ver aqui. Oi, Rô. Bom, acho que dá para começar. Para quem não me conhece, eu sou a Elite, sócia da Prospect Brasil, empresa especialista em prospecção ativa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um mercado que é bem específico, que é o de segurança eletrônica, e com um pouco mais de ênfase em um dos serviços deste mercado, que é o de portaria remota. Por isso eu convidei alguém que é especialista nessa área para trocar algumas ideias sobre esse mercado que é tão essencial e também é muito específico, né? Quem vai falar com a gente é o Renan, que é gestor de segurança com especialidade. Oi, oi Renan, tá me ouvindo bem? Olá, tudo, tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tudo. Estão ouvindo bem o Renan? Qualquer coisa, deem um toque que a gente já se acerta aqui. Isso, é. Eu não Tudo sei se bem eu com deixo meu você? celular aqui de pé ou deitado, mas está Acho que me tá bom. ajustando aqui. Eu acho que Tá, ok. Então, Renan, eu fiz uma breve apresentação, né, da Prospect como especialista em prospecção ativa e falei um pouquinho que um dos mercados que a gente atende e que a gente considera muito específico é o de segurança eletrônica. E a gente queria conversar um pouquinho, legal. trocar ideias sobre esse segmento e com um pouco mais de ênfase em portaria remota, porque a gente tem visto algumas peculiaridades desse segmento nesse cenário atual, né? Mas antes de começar, eu fiz uma breve apresentação sobre você, né, que é gestor em segurança, especialista em condomínios, mas eu queria que você se complementasse e se apresentasse um pouco a sua empresa, um pouco da sua experiência, e a gente já entra nos temas da pauta que a gente preparou. Perfeito, legal. Bom, Erid, eu agradeço pelo convite. Fico contente aí de fazer parte disso daí. Acredito que, de alguma forma, aí eu posso contribuir, né? Espero que um pouquinho seja aí de proveito para quem nos ouve. Meu nome é Renan Domingos, eu sou gestor de segurança, tenho especialização em logística, em gerenciamento de projetos, atuo no segmento já há 14 anos. 14 anos. Eu comecei numa empresa de segurança privada, mais focada em vigilante armado, escolta, antiga Grupo Pires, né? Era na Salvaguarda, que fazia parte do Grupo Pires, foi da extinta, né, Grupo Pires. E aí, de lá, eu me formei, saí para o setor de segurança pública, né? E fui atuar na segurança pública, fiquei pouco tempo, um pouquinho
de experiência que tive lá ajudou bastante, um contato com o tenente, entre outros, da segurança pública, e recebi um convite em 2009, começo de 2009, para começar uma empresa de segurança eletrônica. E demos início na empresa, tinha um investidor, né, por trás, e lá nós formamos toda a equipe, começamos fazendo logo, aquela coisa toda, montando central de monitoramento, todo o processo, né, de retaguarda, pronta resposta, equipe técnica, enfim. E passado esse período, né, de até hoje, recentemente, né, essa empresa ela foi para uma outra região. Nós, no meio do caminho aí, depois de 6 anos, nós mudamos um pouco da identidade da empresa e entramos no segmento de portaria remota. Apanhamos um pouquinho, é um setor bastante promissor, muito a ser evoluído ainda, mas que, passado aí 5, 6 anos de solução no mercado, já se mostra muito eficiente, praticamente consolidada aí no mercado. Então, o ano passado eu saí dessa empresa, eu fui para uma outra região, montei uma outra empresa, que é a IES, e a IES hoje ela tem uma equipe já formada também, parte dela já com um pessoal da outra empresa, que acabou vindo comigo, e aí ali a gente pegou os cabeças de chave, né, praticamente com toda a experiência, todo o treinamento, know-how, expertise que é possível nesse mercado, a gente conseguiu reunir lá na IES. Então hoje nós temos uma equipe de atendimento muito bacana, a parte técnica, a prontidão, né, para as respostas de alguma emergência, tudo isso. Então hoje, passado aí 14 anos nessa linha do tempo, né, eu sou diretor da IES, diretor executivo da IES, e a gente tem feito um trabalho nesse sentido de fazer algo um pouquinho diferente do que a gente tem visto no mercado de portaria remota. Né? Isso não quer dizer que nós somos melhores ou piores do que alguém. A ideia é fazer algo diferente, relevante, dando ênfase na segurança. Tá? E o mercado ele tem se destacado por outros quesitos aí. Normalmente o atrativo é o custo, eu acredito que a gente vai falar disso aí mais à frente. Mas basicamente é isso, a minha apresentação pessoal. Legal, Renan. Bom, a minha experiência com o seu segmento, claro que é só na linha de frente, é na parte de prospecção ativa, na parte de comunicação com o mercado, né? Não tenho especialidade nenhuma em toda a parte técnica. E o que eu percebo atuando em prospecção ativa é que a gente, com esse serviço, que apesar de não ser tão novidade, ele tem sido aprimorado ao longo do tempo, então cada dia tem uma novidade, mas o que eu tenho visto muito no mercado são muitas dúvidas, mas também muitas oportunidades para esse serviço, principalmente no momento que a gente se encontra, né? Então eu sei que assim, o segmento de segurança eletrônica é muito amplo, muito abrangente, a gente vai falar aqui de vários pontos, mas assim, eu queria começar assim, com a sua visão geral de como que está esse segmento, não só de portaria remota, mas de modo geral, segurança eletrônica, como que esse segmento tem passado por esse momento que a gente tem vivido, que para alguns é de uma crise muito séria, para outros não, para outros de forma mais média. Eu queria saber, de modo um pouco mais amplo, o que você tem sentido com seus colegas e parceiros nesse cenário. Legal, legal. Bom, primeiro que o nosso segmento ele foi considerado aí desde o início da pandemia como um setor essencial, né? Complementar, né? Apesar da segurança eletrônica ela não ter uma regulamentação própria, ela está complementando a segurança privada e aí sim nós temos uma regulamentação, embora bastante atrasada, mas ela existe. E a segurança privada, ela contempla a segurança eletrônica ali.
Então, para nós, de fato, estamos passando algumas dificuldades, algumas readequações, tendo alguns aí que reinventar. A portaria remota em si, ela veio ao encontro dessa situação e tem sido bastante evidenciada nesse período, mas muita coisa ainda está parada, porque normalmente a portaria remota ela tem uma adesão através de uma deliberação lá na assembleia do condomínio, né? É muito difícil um síndico, e eu particularmente não recomendo que o síndico tome a frente disso, assim, sem uma consulta com o conselho, sem fazer uma reunião, e saia contratando uma empresa de portaria remota. Isso é importante que exista essa dinâmica, essa harmonia entre empresa com o síndico e moradores, porque na realidade vai afetar todo um conjunto, né? E então a gente acaba tendo que ficar um pouquinho parado nesse período, mas a gente vai falar sobre isso, porque a ideia não é ficar parado no sentido de ser inerte à situação, né? Então a gente acabou com dificuldade, porque a nossa é mais tecnologia. Tá. Eu tenho uma dúvida para encaixar bem agora, mas assim, eu vi que tem um pessoal que talvez não saiba exatamente o que é portaria remota. Tendo em vista que essa live, além das pessoas que estão nos assistindo, a gente também vai disponibilizar para outro público. Legal. Eu queria, assim, de forma breve, que você falasse o que é portaria remota. Eu conheço, tenho no meu prédio, gosto, pessoalmente, como usuário e morador, eu gosto muito. Perfeito. Mas eu queria que você falasse, queria dar um oi aqui para o Evando e para a Thaís, que acabaram de entrar. Mas você pode me falar o que é portaria remota? Legal, legal. Vamos lá. A portaria remota, a concepção dela basicamente está amparada na tecnologia, mas ela faz parte de um tripé, né? E esse tripé é uma união de processos, é uma união de engajamento pessoal e da tecnologia, né? O que se tem no mercado hoje é uma ênfase muito forte na parte de tecnologia, de equipamento, mas o meu conceito de portaria remota é que ela tem que estar toda fundamentada em conceitos de segurança. Então, assim, o que acontece na portaria remota? Você tem lá uma equipe de controlador de acesso, porteiro lá no seu condomínio, na sua empresa, seja onde for. A gente vai falar um pouquinho dessa migração também de portaria remota para outros segmentos, mas normalmente o que mais se utiliza é no condomínio. Então, se você tem uma equipe de porteiro lá, essa equipe ela é substituída ou complementada, tá? Porque existe a possibilidade de fazer uma portaria remota mista ou híbrida, como alguns dizem. E essa portaria ela passa a ser atendida por uma equipe de operadores aí numa central protegida, com um ambiente diferente, todo, né, refrigerado lá, com todos os cuidados, supervisionado, né? Ele sai daquela condição de ficar numa guarita, né? E esse porteiro, ele é transferido para uma base, para uma central de atendimento. Alguns vão me perguntar, pô, Renan, mas o porteiro é que é transferido? Na realidade, não é bem isso, né? Infelizmente, o perfil da maioria dos porteiros muitas vezes não se encaixa para ser um atendente, para ser um operador de uma base de operação de monitoramento. E aí, ou você faz o treinamento com ela e você descobre ali um talento, ou você sai no mercado reinventando aí uma nova função que até então ontem não existia e hoje passa a existir. A portaria remota ela passa a fazer o controle remoto, à distância, e com muito mais eficiência, porque aí você tem gravação de tudo, você tem gravação de áudio, gravação de registros de acesso, gravação das imagens. A decisão do controle de acesso ele não é mais tão forte na pessoa, mas muito mais no processo. Isso é muito bacana em relação à portaria remota. Então, basicamente é isso, tá? Tem muito mais coisa para falar, mas a ideia é que a portaria remota passa a ser atendida por uma base externa e no local já não tem mais ninguém fazendo esse controle, né?
Eu imagino que deve ter um monte de polêmica e um monte de coisas envolvendo, né? Eu sei, no meu, por exemplo, quando foi implementar, tinha um apelo emocional de que conhecia o porteiro há tanto tempo, então fez uma transição um pouco menos radical, mas a gente depois percebeu que funcionou muito bem. Mas pensando assim, no momento que a gente está, que precisa evitar contato, que muitas vezes o porteiro do seu prédio pode se contaminar e precisa ficar isolado, precisa estar em casa. E dependendo do tamanho da empresa que atende, você não tem uma substituição rápida, ou às vezes não tão eficiente, porque você precisa conhecer, eu imagino, a dinâmica daquele prédio que você trabalha, enfim. E aí tem esse ponto de que você mesmo não aconselha essa troca e que talvez tenha dificuldade nesse momento, porque precisa passar por uma série de aprovações. Como que se dá isso? Pensando que tem uma necessidade para agora, visto que, sabe, estou sem porteiro, estou sem ninguém. Se eu tivesse uma portaria remota, uma coisa tecnológica, eu não teria esse problema. É possível ter uma assembleia de emergência, mesmo que virtual, como a gente está fazendo? Ou as assembleias nos condomínios necessariamente tem que reunir todo mundo lá numa sala? Enfim, eu queria saber assim, dá para implantar uma portaria remota agora? E como que funciona isso nesse momento? Isso. Já existem bastante condomínios aí com a aprovação da portaria remota, que já aconteceu. E muitas delas pararam na equalização das propostas e na busca das empresas. Tá? Existe esse perfil, esse cenário também. Mas aqueles que ainda não têm a aprovação da Assembleia, existe uma discussão aí no meio, tá? E aí, juridicamente, a gente precisa analisar com mais cautela, e eu não tenho esse respaldo, mas eu acredito que é possível você fazer uma assembleia virtual, tá? Tentando o engajamento da maioria aí da participação dos moradores, de forma que aquilo seja deliberado de forma mais justa, e considerando que muitos acabam não tendo acesso mesmo, por não saber utilizar uma ferramenta virtual, tecnológica, tem muitos idosos nos condomínios, e normalmente esses idosos são os que são as maiores preocupações. Então, assim, tem que ter esse cuidado, tá? Mas já tem condomínios tomando decisões através de assembleias virtuais e realmente colocando a portaria remota em situação de emergência por conta do afastamento lá da equipe de portaria ou parte dela. Entendi. Então você considera que esse cenário para vocês tem esse lado que é favorável pensando comercialmente? Dá para vender portaria remota agora? Dá para vender portaria remota agora, até porque, Elid, eu penso que assim, essa pandemia ela vai passar, né? Isso fala, né? Virou clichê isso aí, mas ela vai passar. Se não passar, ela vai ser atenuada de alguma forma. E o que a gente precisa entender é que o processo de aquisição de uma não é de um dia para o outro, da noite para o dia. Existe todo um processo de avaliação do local. A gente precisa fazer um estudo de cenário, montar uma proposta, voltar a conversar, alinhar a proposta. Isso leva tempo. E dentro desse período que nós estamos, é o momento ideal que você vai conseguir fazer isso com muito mais tranquilidade e prudência para tomar uma decisão prudente, e aí fazer, então, a assinatura do contrato. Mas com cautela. Acredito que esse é o momento ideal para aqueles que querem fazer a aquisição da portaria remota, fazer com calma, né? Entendi. Então, às vezes, talvez não efetivar a compra, talvez não, mas pode ser que sim. Mas, principalmente, fazer um estudo de viabilidade e pesar prós e contras, essas coisas, você acha que dá para fazer agora? Exato. Eu tenho conversado com alguns síndicos, administradoras, até alguns colegas do mesmo segmento, e todos eles têm falado que as deliberações devem começar a acontecer para o final de maio para até meio de junho. Então, assim, esse é o período de se fazer o contato,
né, com esses condomínios, com as empresas, para a gente já conseguir fazer um trabalho até lá, para que a decisão deles realmente sejam pautadas em vários critérios e não somente no custo ou numa emergência que aconteceu lá. Entendi, entendi. Deixa eu ter uma pergunta aqui, aí você já responde para a gente. Como quebrar a desconfiança de síndicos e conselhos com pensamentos tradicionais para aceitarem a portaria remota? Que é uma novidade, né? Legal. Essa parte da conscientização, eu incluo no meu processo de contato com o cliente, com o nosso prospect, porque assim, é muito ruim para nós, e quem é da área vai entender, a gente faz aquele primeiro contato, se o condomínio ele já quer fazer a aquisição, e ele realmente ele bate no peito e fala, eu vou fazer a compra agora, vou fechar o contrato e vocês já vão entrar, sem ao mínimo ter feito um trabalho de conscientização interna, quebra de cultura, né? Esse tradicionalismo existente dentro dos condomínios. E isso eu acredito que faz parte do bom senso, e esse bom senso é que vai fazer gerar um consenso dentro de um condomínio para que a portaria remota seja bem-vinda. E não chegar num condomínio com várias barreiras a serem enfrentadas, inclusive por esses que, de repente, não foram informados da forma adequada. Então, é necessário, tá, fazer algumas reuniões, tentar envolver essas pessoas nesse processo, ouvir realmente aqueles que são contra, entender as razões pelas quais eles são contra, e aí a gente vai explicando, mostrando para eles a realidade, a consolidação que já existe nesse mercado, e assim, todas as dúvidas até hoje, todas as indagações, objeções existentes, todas elas têm uma resposta adequada, né, e que vai poder ajudar essa pessoa que ainda tem uma certa resistência. Tá? A não ser que aí seja motivo realmente pessoal, tem pessoas que a turrona não vai aceitar, e aí, enfim, ele escolheu morar numa comunidade, vai ter que aceitar a deliberação de todos, né? Da maioria. Claro, claro. Porque tem também aquele pessoal que não participa de nenhuma assembleia. Aí a maioria decide, aí você fica super contra, mas você nem participou, não conheceu. E tudo é adaptação, né? No meu prédio foi a maioria, todo mundo estranhou muito no começo, mas assim, passado acho que uns 6, 7 meses, não sei exato, mas assim, passou um tempo e a gente começou a ver redução na taxa de condomínio que nós moradores pagamos. Então, assim, eu imagino, eu não sei, deve ter vários benefícios, mas assim, para mim, enquanto moradora, pagar menos condomínio, acho que... Perfeito. Esse já é um bom argumento. Foi interessante também, né? Sim, sim. Deixa eu ler essa pergunta aqui. Ó. O que muda no segmento de segurança e quais são as oportunidades de novos modelos de negócios e quais são os desafios pós-coronavírus? Você vê muita mudança desse segmento? Algumas adaptações? Vamos lá, deixa eu ver a pergunta aqui. O que muda no segmento de segurança? Quais as oportunidades de novos modelos de negócios e os desafios? É isso, Elid? Isso. Então, olha... Pós-coronavírus, pensando... Ah, tá, pós-coronavírus. Ok. Eu acredito que a gente vai ter alguns desafios de aliar a segurança, deixa eu só clicar aqui, de aliar a segurança com bem-estar e agora com a preocupação direta na saúde, né? Eu acho que isso vai ser natural, não só para o nosso segmento, mas para qualquer outro. A tecnologia vai ser um grande fator aí de melhoria
na questão biológica, toda essa ênfase na saúde, ela vai ser primordial, né? Eu costumo até brincar aí, pô, o pessoal tá falando mal, bem aí do ministro da Saúde, ele com todo foco, de repente vem o ministro lá da tecnologia e vem e traz uma possível solução ou algo que de fato aí possa atenuar. Porque eu acredito muito que a tecnologia ela vai contribuir com a nossa convivência de agora em diante. Por que eu falo isso? Eu até escrevi um artigo no meu LinkedIn, quem quiser pode buscar lá no meu LinkedIn, que a gente fala um pouco dessa situação de pandemia e o apoio da tecnologia. Porque você tem diversos recursos na tecnologia que já traz essa questão de evitar o contato físico da pessoa com algum equipamento. Você tem leitores faciais, você tem catracas sem contato, né, de fluxo livre, você tem câmeras com leitora facial, vários sistemas de imagens com analítico, que para fazer medição de aglomeração, de contagem de pessoas, tudo isso pode ser aplicado. A própria portaria remota, ela se utiliza desses meios tecnológicos e pode agora ser inserido, né? A gente vai deixar de se preocupar um pouquinho mais com a questão de preços. Essa vai ser uma das mudanças, né? Já aproveitando a pergunta, o que muda no segmento, eu acredito que a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho mais a questão do valor da solução do que propriamente no preço, porque aí você vai trazer realmente uma solução que fala da segurança, mas que também já traz a preocupação de saúde e bem-estar. Sim, sim. Aí entra mais também com uma solução de coisas preventivas, né? Não esperar acontecer alguma coisa para implantar uma tecnologia que facilite, mas eu acho que a tendência, eu concordo, é pensar um pouco preventivamente. Eu tenho uma dúvida, assim, quanto da área comercial de prospecção. Em prospecção, a gente chama de público-alvo, que é aquele público para quem a gente vende, para quem o nosso serviço serve, né? Pensando em portaria remota, e a gente está falando bastante de condomínio, o que mais faz parte de um público-alvo de vocês? Para quem que vocês podem vender uma portaria remota? Legal. Olha só, nós fizemos uma implantação recentemente numa indústria de fogos, né? E essa indústria, normalmente as indústrias que trabalham com fogos de artifício, pirotecnia, essas coisas, ela tem um controle bastante rígido, né? E é um controle rígido porque são outros órgãos que fazem o controle. Ou seja, você tem Exército, você tem Polícia Federal, você tem a Marinha, você tem a Aeronáutica, porque essa empresa, pelo menos a que a gente fez a implantação, é uma empresa que fornece equipamentos para todos esses órgãos. Né? Ela é, inclusive, uma empresa estratégica para esse momento de crise, para fornecer equipamentos, né? De proteção, de fronteira, essas coisas todas. E a gente fez um trabalho lá, colocando essa portaria remota, e lá tem um baixo fluxo, porque o controle realmente é rígido. E então a gente mudou um pouco o nosso foco ali, fazendo esse trabalho, porque a gente vivenciou uma outra forma de aplicação, né? Que é aquela interação de ficha cadastral com o morador, de aplicativo, de tudo isso daí. A gente viu que um cenário industrial, um cenário empresarial, também é um público-alvo para ser atingido, e eu acredito que ele vai ser muito mais fácil da gente se adaptar a realidade deles e eles se adaptarem à realidade da portaria remota, porque numa empresa, numa indústria, cumpra-se o processo, né? Diferente de um condomínio, que ali todo mundo acha que é dono do bolo. Então, assim, e aí acaba acontecendo do próprio morador... Para um você abre mão, para o outro não. Isso, exatamente. Ele acaba sendo um fator maior de risco. Já numa empresa, numa indústria, é muito mais fácil você mitigar isso daí através de um alinhamento de processos, um manual, um plano diretor de segurança.
E você no começo, você comentou num formato, que eu não lembro o nome exato agora, mas de ter as duas coisas, né? Remoto e também ter porteiro. Por exemplo, se eu tenho uma indústria que durante o dia tem um movimento interessante, eu posso ter uma portaria, segurança patrimonial ali no controle de acesso e à noite, que tem também um movimento, às vezes de carga, enfim, alguma coisa eu posso ter, sabe, enquanto eu tenho menos movimento, enfim, eu posso ter as duas soluções numa empresa grande assim? Legal, perfeito, perfeito. Excelente a sua pergunta, porque assim, quando a gente fala de migrar de um condomínio para um setor industrial, por exemplo, esses box storage aí que tem surgido, é um público muito potencial para portaria remota, né? Porque eles exigem segurança, mas tem que ficar aberto 24 horas, e aí o custo de uma portaria, de uma equipe de segurança, propriamente dita, né, vigilante armado e tal, para ficar no local, é muito arriscado e o custo é alto. Então, assim, essa questão de você ter uma portaria mista ou híbrida, que é o modelo que você citou aí, de você ter uma pessoa durante o dia e em outros períodos a portaria remota atuar, ela já é comum no condomínio. Normalmente você tem essa realidade em condomínios maiores, né? Se você tem um condomínio aí de 200 unidades, seja ela vertical, né, de apartamentos, ou horizontal, que são residenciais, você consegue fazer com que aquele período de fluxo alto, e que é a maior preocupação, você pode deixar uma pessoa, um controlador de acesso, fazendo retaguarda nesse período, e aí, fora esse período de pico, né, de fluxo, você deixa a portaria remota atuar 100%. Enquanto o porteiro está lá, ela atua na retaguarda. Ok? Então, é possível sim, é uma forma de se alcançar empresas, condomínios comerciais, empresas, com muita efetividade. Tá? Interessante. Eu deixei passar uma pergunta aqui, dar um oi para o Vitor, Suzane e Rodrigo. De voltar nessa pergunta do Vitor. Quais serão as principais adaptações necessárias e obrigatórias? Desculpa, não entendi. De mudar o modelo. Eu acho que a pergunta é de mudar do modelo atual de ter porteiro para remota. Quais são as adaptações que são obrigatórias ou as necessárias para se implantar essa mudança de ter porteiro e passar a ser remoto com essa tecnologia? Tá. Você tem uma equipe de porteiro presencial. Quais são os passos aí necessários ou as obrigações para acontecer essa mudança, né? Eu acredito que primeiro, né, o cenário ideal, o mundo ideal, né, a gente tem que sempre pensar a partir disso. É que o condomínio, tá, ele tenha muito bem confirmado essa questão da necessidade da portaria remota lá no condomínio dele. Por que eu falo isso? Muitos do meu segmento falam, Renan, você é louco falar um negócio desse, cara, o nosso negócio é vender, né? E eu tenho um pouquinho de receio desse perfil, dessa filosofia de vender só por vender. Aqui tem condomínios que vai ter muita dificuldade, né, para fazer essa aquisição da portaria remota e ter uma redução no impacto do início dessa implantação. Então, os passos que eu acredito primeiro, vocês têm que saber os seus riscos, tá? Em que cenário eu estou, quais são as minhas vulnerabilidades, tá? Para você saber disso, você precisa de um gestor de segurança te auxiliando, ou de uma administradora muito boa, de um síndico que conhece sobre segurança, de fato. E aí ele vai traçar essas vulnerabilidades, vai graduar isso, vai mostrar, puxa, nós estamos realmente precisando de uma ação. Tá? Essa é a base. A partir disso, você decidiu que você quer a portaria remota, que a ação adequada é a portaria remota, então você faz uma conscientização com seus moradores, vai trabalhando isso, vai ouvindo a cada um, as dores individuais de cada um, e aí você sai
então, fazer uma equalização das propostas buscando as empresas, né? Nessa busca de empresas, você vai avaliar alguns critérios que não necessariamente é tamanho, imagem, mas muito mais o que ela te oferece de know-how, de expertise, de apoio na mudança do cenário, a nível de documentação, tá? Se você não tem um plano diretor de segurança no seu condomínio, o que essa empresa pode te auxiliar para você fazer esse plano, esse regimento de segurança, né, específico agora para mudança de cenário. E aí fora esse engajamento das pessoas também, a empresa tem que participar disso. E aí o passo seguinte é você começar a fazer o levantamento das pessoas, puxar cadastro, a fazer a aplicação da infraestrutura, tecnologia e, lógico, o acerto, que aí a parte fundamental também é em relação ao contrato. Tá? Eu sempre digo, uma portaria remota que é contratada, mas que não existe no contrato um SLA e o SLM, são duas siglas aí que a gente precisa se atentar, e o síndico, o contratante, ele precisa se atentar, que são os acordos de níveis de serviço. E como é que você gerencia esses acordos de níveis de serviço? Porque se você não mede o seu passado, se você não mede o presente, você não consegue planejar o futuro. E o SLA e o SLM é a formalização disso tudo. Se a empresa está performando legal, se ela está cumprindo com o que prometeu, e aí sucessivamente. Então, os passos, né, não são poucos, mas para uma empresa que já tem o know-how, uma expertise no assunto, ela vai conduzir isso muito tranquilamente lá com o síndico, com aquele que contratar. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Renan, boa tarde. Gostaria de saber por que comentam que a portaria remota é mais indicada e eficiente para condomínios com apenas uma torre. A estratégia de empresas, tá? O que acontece é que quando a portaria remota ela começou, o que as empresas que começaram, elas faziam? Ela falava, eu vou no filé. Por quê? Porque o filé realmente são os condomínios menores, aqueles que você tem uma torre só, de preferência de 20, 30 unidades só. Tá? E aí, qual que era o argumento? Olha só, o seu prédio é o ideal, porque acima disso já começa a ter problema. Eu já tive condomínios que foi instalado e que está funcionando até hoje, de 170 casas, não é nem apartamento, vertical. E esse é o pior cenário, entre aspas, pior cenário, porque você tem entrada de delivery, entrada de prestador de serviço para as residências. Então você tem um fluxo alto, você tem um risco mais elevado, porque você está deixando o prestador entrar de carro, de moto, enfim. Né? Mas só que assim, tudo vai demandar do projeto. Então, se o seu condomínio tem mais de uma torre, é possível fazer o projeto que a gente chama de projeto em camadas, tá? E o projeto em camadas, ele contempla, pelo menos num condomínio vertical, 5 camadas. Você vem de fora para dentro, você tem o perímetro, você tem os portões veiculares e a porta de pedestres. Você fecha praticamente esse primeiro anel, esse segundo anel, tá? Com sensores, com sistema de imagem analítico, com proteção perimetral, enfim, você vai fazer todo o que tem que fazer nessas duas áreas. Na terceira camada, que são as entradas das torres, e aí se você tem uma, duas ou três, não importa, se você fizer esse fechamento, e esse fechamento for controlado pela portaria remota, é indiferente se você tem uma torre ou várias outras, né? O que acontece é que ela vai gerar mais operação. Gerando mais operação, você aumenta o seu custo na proposta. Mas a sua segurança é muito mais elevada. Tá? Então é possível fazer em condomínios maiores, sim. O problema é que a redução de custo, de despesa, para um condomínio de muitas unidades, é menor. E o custo da portaria remota fica um pouco maior. Mas na questão de segurança, ela vale a pena, sim. Entendi.
Portaria remota e CFTV se relacionam? É possível essa integração? Pergunta do Uli. Vamos lá, portaria remota. E CFTV se relacionam? É Ah, possível essa sim, sim, sim. integração? Sim, totalmente, tá? A parte, boa parte aí do peso da performance da portaria remota, ela está baseada aí no sistema de CFTV. Tanto é que hoje as portarias remotas e algumas que a gente tem proposto aí, tem usado, é que o sistema de CFTV, de câmeras, né? Eles já têm alguns recursos analíticos embarcados, né? Seja na câmera ou no software. Então, você vai ter diversas ferramentas e recursos dentro do sistema de CFTV que vai fazer uma integração e uma dinâmica ali bacana com o operador que está fazendo o atendimento. Então, é primordial um sistema de CFTV na portaria remota e um sistema bom de CFTV. Renan, a portaria remota como o próprio nome diz, é portaria remota. Então, se a gente pensa assim, num edifício de médio e grande porte em questão de poder aquisitivo, da classe dos moradores, que normalmente tem seguranças que ficam ali em torno do quarteirão. A portaria remota nada influencia ou influencia a questão de ter também os seguranças patrimoniais. Portaria remota substitui portaria, somente. Sim. Não a parte de segurança, dá para ter os dois. Então, é outra estratégia, tá, de parte aí do mercado, que ela diz o seguinte: o meu papel como empresa de portaria remota é fazer o atendimento de visitantes, entregador e prestador, tá? Na minha concepção de portaria remota, e aí tem eu trago esse conceito de gestão de segurança para dentro da portaria remota, e o meu pensamento é que o papel da portaria remota é muito além de você fazer só o controle ali de entrada e saída. Tá? Tanto é que a nossa concepção de projeto ela vem dessa ideia de projeto em camadas, de círculo concêntrico, que ela vai trabalhar com monitoramento do perímetro, com monitoramento de áreas comuns. Tá? A gente não vai fazer o monitoramento das ruas externas, tal, mas o monitoramento do perímetro contempla o entorno. Você precisa ter uma visão perimetral do que acontece ao redor do condomínio. Né? E isso já... Está tudo integrado, pelo menos as informações precisam estar todas integradas, né? Todas integradas. E inclusive uma interação, se a gente teve um condomínio que a gente implantou há uns 4 anos, um condomínio de altíssimo padrão, tá? E era exatamente esse cenário. Só o segurança que ele não fica na rua, igual costumeiramente a gente vê em São Paulo, né? Os caras até com guarda-sol e tal. Assim, isso é bastante preocupante, esse tipo de situação. Preocupante por 2 sentidos. Tu na rua, né? E você não sabe se esse cara vai ser amanhã, de alguma forma, um informante ou vai ser utilizado para adentrar o condomínio. E existem algumas formas de se fazer isso. O modus operandi do crime ele não para e já sabe muito bem como fazer. Então, a portaria remota ela vai trabalhar nessa questão do entorno. Hoje, os softwares de imagens, ainda falando em CFTV na pergunta anterior, ela já integra, por exemplo, com o sistema detecta do governo, da parte da segurança pública. Então, a gente pode, como empresa e como o condomínio, ele faz a cessão daquelas imagens para um sistema de órgão público e o condomínio passa a ser vigiado no entorno. Tá? Então, tem alguns detalhes importantes que fogem só do controle de entrada e saída ali da frente do condomínio. Nossa, com tudo isso de informação, eu acho que, até para mim, na prospecção, é um pouco de mudança de cultura, enfim, uma série de coisas que a gente precisa mostrar para o mercado, né? Porque não é só a portaria, não é só o controle de acesso e quem entra e quem sai, e o que pode e o que não pode, né? Não é só isso. Exato. E você pode ter apoio.
Ah, desculpa, o pessoal vai falar que assim, as duas podem trabalhar junto, tá? As duas coisas podem... Você pode ter um rondante interno no condomínio e a portaria remota fazendo um atendimento lá na frente, né? Então, isso Algumas falhas. Eu acho que para a gente encerrar um pouquinho, eu queria falar assim, na prospecção a gente fala muito que a solução e o foco nunca é nosso, nunca é de quem prospecta. O foco é na dor dos nossos clientes, né? Principalmente quando a gente pensa que a gente vai entregar uma solução, algo que resolva um problema, o foco é sempre no outro, por isso que nenhum serviço é igual para tudo. Eu imagino que na portaria remota não seja diferente. Não é portaria remota, não é um serviço de prateleira. É estudar a necessidade do potencial cliente e entregar a solução adequada. Pensando nisso, eu queria que você me falasse assim, quais são as principais dores dos condomínios de modo geral? Sabe, que a solução de portaria remota resolva. Possa resolver ou possa minimizar, pelo menos. legal. Olha, o condomínio ele tem algumas dores e a dor que mais incomoda é aquela dor que vem no bolso, né? Essa é a principal dor dos condomínios e agora, com esse cenário hostil que a gente tem vivido, realmente essa dor vai aumentar, né? Essa é uma das dores, né? Mas o condomínio tem alguns sintomas e que podem ocasionar dores muito maiores e eles não percebem esses sintomas, que é a insegurança. Então, pela insegurança, são sintomas que eles percebem de alguma forma ali na rotina, uma pessoa que entrou no condomínio ali de forma percebida, ou acesso indevido, alguma situação que começa a alertá-los, né, para esse sintoma, né, da insegurança, mas que eles não percebem, só vão perceber a dor quando acontece de fato alguma coisa pesada dentro do condomínio. Então, realmente eles têm a primeira dor é o bolso, né, nas taxas condominiais, e normalmente a portaria ela consome, né, a portaria, monitoramento, manutenção dos equipamentos, ela vai consumir entre 60% e 70% de uma taxa condominial, em média, tá? Uns mais, outros menos, mas a insegurança eu acho que deveria ser a dor que mais incomoda, pelo menos eles deveriam entender dessa forma. Entendi, perfeitamente. Acho que da minha parte é isso, daria para ficar horas, porque é tão específico e, enfim, tem muita dúvida, principalmente para mim e para quem não é do meio. As dúvidas que eu tinha foram solucionadas. E eu não sei se você tem mais alguma coisa para apontar, para falar alguma coisa desse momento, do segmento específico. Desculpa, Eric, cortou um pouquinho, deu um delay aí na sua fala. Eu não sei, estão me falando que a internet aqui parece que tá meio ruim. Então, eu acho que da minha parte está ok. As dúvidas que eu tinha, algumas coisas foram já respondidas. Eu não sei se você tem algum ponto para colocar a mais para a gente finalizar esse assunto. Eu sei que daria para conversar várias horas, porque é muito amplo e é muito específico e tem muita coisa para ser esclarecido ainda. Mas acho que dá para a gente encerrar. Eu queria saber o que você tem para a gente finalizar esse bate-papo. Legal. Bom, eu gostaria só de frisar um ponto em relação à parte comercial, tá? Se tem alguém que vai me ouvir ou que está ouvindo aí, que é da área de segurança eletrônica, né, ou até mesmo um síndico, alguém que está fazendo aquisição de equipamentos, que assim, que a ênfase toda seja dada em relação à segurança, tá? E esse fator comercial do próprio ali o consultor, o vendedor das empresas terem que fazer a prospecção, captar cliente, ligar, montar orçamento, fazer toda essa tratativa,
tira muitas vezes o foco do consultor em relação ao que é essencial, que é ele ter conceitos de segurança para colocar esses conceitos dentro de um projeto. Então, quando você tem um parceiro, quando você tem um apoio de uma equipe de prospecção, você alivia muito o seu peso em relação a essa atividade, que é uma atividade que exige conhecimento, que exige todo o know-how para você fazer uma boa abordagem, e você começa a trabalhar com outro foco, que é trazer qualidade, que é trazer conceitos de segurança para engrandecer as suas propostas. Então, assim, essa é uma dica que eu deixo, é um ponto importante para nós, né, que estamos nesse ramo aí, que ainda temos muito a evoluir. Bom, quem sou eu para discordar? Eu concordo plenamente, porque eu acho que foi-se a época que vendedor vendia tudo. Não, vendedor tem que ser bom no que ele vende, ele precisa conhecer o outro, precisa saber exatamente do que ele está falando, não é sair atirando para todo lado, e eu concordo plenamente. A gente precisa de vendedores Legal. especialistas, independente da área. Perfeito, é isso aí. É isso mesmo. Acho que é isso, Renan. Obrigada pelo Nada. bate-papo. Se eu tiver algumas coisas, eu espero que eu possa te consultar. Acho que se alguém tiver dúvida, acho que, bom, você, tanto pelo seu perfil quanto pelo da empresa, acho que vocês também vão estar aí disponíveis para falar um pouco mais sobre isso, né? É isso aí. Então, e aí, se você se interessou pelo assunto, você pode ir lá buscar também o canal no YouTube Portaria Remota. Tem o canal Portaria Remota agora, que nós criamos, e lá tem muita coisa, muito assunto de portaria remota com ênfase na segurança. Então, lá você vai encontrar vários vídeos. Estou trazendo aí gestores de segurança dos mais renomados aí do Brasil. A gente vai ter participações aí muito bacana e é um momento da gente engrandecer esse setor. Valeu, Ed, obrigado por esse momento. Obrigada. Realmente vai ser Obrigada. algo que faz diferença para nós. Obrigada. Boa tarde aí para todo mundo, gente. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau.